Que dia é hoje? Para muitas pessoas, hoje é o dia das bruxas, 31 de outubro. Para nós, os crentes, é um dia conhecido como o dia da Reforma Protestante. E vamos ler Romanos capítulo 1, esse texto que foi muito mencionado na lembrança do dia da Reforma, e foi o texto que levou Martinho Lutero, à sua conversão. Quando eu era seminarista, eu lembro que a professora me deu uma tarefa difícil. Eu deveria defender a reforma como um advogado, e um dos professores do seminário iriam fazer a acusação. Então eu passei uns 15 dias na biblioteca do seminário, estudando bastante para não passar vexame. No final o professor faltou, eu não sei se ele não quis comparecer, mas eu me senti um alívio, mas eu aprendi muito. E uma das coisas que eu aprendi, que eu lembro até hoje, foi como Martinho Lutero foi chamado para a vocação monástica, né? Ele se dedicou a ser monge. E eu vi alguns relatos essa semana sobre isso, mas ninguém lembrou o fato que eu li em um dos livros, que o amigo que estava com ele no campo morreu com o raio que caiu. E ele sobreviveu. E ele disse, no meio daquela tempestade, vendo a morte de perto, que se ele sobrevivesse, se Deus o poupasse sua vida, ele iria dedicar a sua vida para ser monge. E a Igreja Católica era a igreja também na Alemanha, então era toda a Igreja Católica romana naquele tempo. E então ele se dedicou à vida de monge e através dos seus estudos teológicos. Então, uma vez ele lendo Romanos, é justamente essa parte do capítulo 1, versículo 16 e 17, ele encontrou paz. Porque ele não encontrava paz na religião, ele não encontrava paz no sacrifício, em todos os rituais que fazia. Mas quando ele leu essa parte do versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa frase saltou aos olhos e ele encontrou paz em Jesus através desta palavra. O justo viverá pela fé. Por isso que a Bíblia, ela realmente traz a fé. Quando se ouve a palavra de Deus, a fé é despertada. E por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Martinho Lutero se converteu lendo a Bíblia. Tem um ex-padre aqui no Brasil, tive contato com ele, e ele deu testemunho que ele se converteu lendo a Bíblia também. E tinha pessoas orando por ele é lá do Nordeste, de Crato, e ele se converteu lendo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus lida e aplicada traz fé e traz transformação ao coração. Por isso Spurgeon disse, ou este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. No caso de Martinho Lutero, foi esse livro que trouxe ele para Deus e se libertou dos seus pecados. Então, hoje se completa 504 anos da Reforma Protestante, que teve início, então, com Martinho Lutero, que na época era professor da Universidade de Wittenberg, e ele não concordava com as práticas que a igreja estava praticando. E em 1517, ele revoltado, indignado, especialmente com a venda de indulgências realizada por pessoas dentro do clero, ele escreveu aquelas 95 teses, chamadas 95 teses, falando tudo o que ele protestou contra a igreja e que estava errado e que haveria de haver uma reforma. Mas uma coisa básica, fundamental, foi essa coisa de vender indulgência. Chegou ao ponto tal, que uma pessoa tramava um crime e ela conseguia comprar uma indulgência antes de cometer o assassinato, por exemplo. Uma coisa absurda que estava acontecendo, e as pessoas comprando perdão antes de cometer o crime. Coisa que não existe, era uma coisa simplesmente religiosa para iludir a mente dos pagãos. Eu tenho muitos amigos entre os gideões internacionais, alunos do seminário. Na época que eu fui professor no seminário, tive alunos presbiterianos, tanto lá em Cuiabá como aqui em Rondonópolis, e de outras denominações, como a Assembleia de Deus. E um desses amigos, atualmente é pastor da primeira igreja presbiteriana,
independente lá em Campo Grande. Foi um excelente aluno. Essa semana mesmo vi ele compartilhando sobre esse dia da reforma e lembrando como Zwinglio encontrou paz em Deus através da leitura da palavra de Deus. Então sempre foi a leitura da palavra de Deus que trouxe a libertação desses líderes no passado do jugo de Roma e de toda a religiosidade fria e inútil. Antes de 2005, eu compartilhei no meu site um folheto muito antigo, que é de 1965, da nossa campanha, que tinha esse título também, Cristo é a Única Esperança, e esse folheto foi muito divulgado naquele tempo, e ele se chama Quem são os Batistas? Houve um tempo, enquanto eu estava no seminário em Cuiabá, que alguém fez menção, pastor, aquele seu site está em primeiro lugar no Google. Quando a gente digita quem são os batistas, é o primeiro que aparece. Depois outras igrejas começaram a colocar também esse texto, esse folheto, e tiveram mais promoção. Eu não sei como que anda, mas ainda continua lá esse texto. Eu quero falar algumas coisas sobre esse texto e acrescentar o que alguns batistas escreveram no passado ou pregaram recentemente com o pastor Irlande no culto de 150 anos dos batistas. Por que isso? Porque alguns ainda têm dúvida se os batistas são protestantes. Eu creio que não. Pela história que estudei, não são. Nós reconhecemos o valor da reforma, nós reconhecemos o valor desses nossos irmãos luteranos, presbiterianos, metodistas, reformados. Reconhecemos como irmãos e famílias cristãs, mas nós temos diferenças singulares, isso é importante saber. Eu tenho visto pessoas deixando a igreja batista indo para a presbiteriana e fazendo o caminho inverso. Agora, na associação em Jucimeira, um irmão que era presbiteriano começou a frequentar a igreja batista e ele foi consagrado agora na nossa última assembleia lá como pastor batista, passou pelo concílio batista e se tornou um pastor batista. Nesse folheto, quem são os batistas? Se alguém tiver curiosidade, ele está disponível lá no meu site, procurando depois de /Walter M. Carvalho, quem são os batistas, está lá. É uma reprodução exata do folheto antigo. Eu tenho a cópia daquele folheto de 1965. Ele nos esclarece algumas coisas sobre as nossas crenças. E nós precisamos saber, ou relembrar, e uma coisa boa para os nossos adolescentes, para os nossos juniores, talvez, estudarem um pouco dessas doutrinas históricas, antigas, nossas crenças e as nossas obras. No culto de 150 anos, pastor Irlande, que foi orador oficial, e dentro desse período de 150 anos, ele que tem quase, não me engano, 75, 76 anos de história batista, de crente batista, desde que se conheceu por Batista, é quase metade desse tempo. Ele pregou, trouxe uma mensagem muito profunda, é muito difícil de não receber aquela mensagem, reconhecendo quem é pastor Irlande. Realmente dos homens ilustres, homens batistas ilustres, que atualmente é presidente emérito da Convenção Batista do Estado de São Paulo e da Convenção Batista Brasileira. Foi muitas vezes presidente de nossas convenções. Então, a respeito disso, ele falou na sua mensagem o seguinte. Tem que acostumar com o celular, que é muito pequena a tela aqui. Já passou. Vamos lá. Ele falou o seguinte. No ponto da mensagem, ele convidou a todos nós batistas a olhar para dentro de nós, para dentro da nossa convenção. E ele citou o apóstolo Paulo quando disse, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. E ele então fala sobre a identidade dos batistas. Ele fala como os batistas vieram dos Estados Unidos, antes da Inglaterra, e chegaram até aqui. Ele nos traz a reflexão, devemos pensar se nós estamos mantendo a nossa identidade batista. Infelizmente, tem perdido um pouco a nossa identidade. Eu tenho escutado parentes, escutado pessoas. Ontem mesmo conversava com o G.C. Newton, que é um ex-aluno do seminário, estava no culto das mensageiras com a sua esposa, ela foi oradora. Como está o trabalho das igrejas batistas lá em Cuiabá. Eu tenho conversado com pessoas de vários lugares. Uma das queixas que eu tenho encontrado é que pessoas às vezes vão visitar uma igreja batista e não se sentem mais dentro da sua própria casa. Isso é um fenômeno que tem acontecido, infelizmente, em nossos dias. Então, o pastor Irlande fala sobre identidade.
Como é importante a identidade. Os adolescentes estavam estudando esse congresso sobre identidade de Cristo. E ele lembra que nós temos uma identidade. São aqueles caracteres que fazem parte do nosso grupo e que não muda com o tempo. Nós somos identificados por causa desse conjunto de crenças, de nossas práticas, e essas crenças são exclusivas. E algumas delas são exclusivas nossas batistas, nossas origens, nossos princípios, e também a nossa contribuição histórica. É de fundamental importância conhecer isso. Quando Jesus chamou os seus apóstolos e perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Ele está falando sobre identidade. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, está falando de identidade. Nós temos sempre identidade. Nós devemos conhecer e afirmar a nossa identidade. No folheto tem um item: os batistas têm convicções em comum com outros cristãos? Sim, nós temos. Há muitas convicções comuns a respeito sobre Deus como Criador, como Pai Celeste, a respeito de Jesus Cristo como o único Filho de Deus encarnado, Salvador de todos que têm fé. Que a mesma crença sobre o Espírito Santo como guia sempre presente, que proporciona conhecimento cristão, a vontade de Deus, o poder para seguir a Cristo na vida diária. Nós temos também mais um que é comum, é sobre a igreja, que ela é constituída povo de Deus, que rende culto ao Deus onipotente, Criador, Senhor de todo o universo, que dá testemunho do seu amor, que serve aos seus semelhantes em nome de Cristo. Então nós temos coisas semelhantes. Agora, o folheto fala: por que os batistas formam a parte uma família cristã? Isso em 1965. Por que os batistas formam a parte uma família de cristãos? Pelo conjunto de convicções batistas. Os batistas creem que Jesus Cristo é o Senhor e tem plena autoridade nos céus e na terra. A respeito disto, Vernon Lyons, um escritor inglês batista, escreveu: os batistas creem que Cristo, e somente Cristo, é o cabeça da igreja. Como está escrito em Efésios 5:23, Cristo é a cabeça da igreja. Não há um homem sequer que tenha superintendência das igrejas batistas, que ocorre em igrejas reformadas. Os batistas não têm denominação no sentido de uma organização que há um controle de cima para baixo, como acontece em quase todas as igrejas reformadas. Há um controle, há um governo presbiterial. Cada igreja local é autônoma. A igreja se sujeita apenas a Cristo, a cabeça. E uma igreja batista, mesmo se confraternizando com outras igrejas, como fizemos recentemente na Assembleia da Associação, igrejas da mesma fé e ordem, elas não têm uma matriz, não tem uma Santa Sé aqui na terra. Cada igreja é autônoma, tem um governo próprio. Isso não acontece com as igrejas reformadas. Nós não temos aqui na terra um quartel-general. Cada igreja é uma igreja de Jesus Cristo local, onde se encontra. Assim escreveu o Novo Testamento, as igrejas locais. Também, Vernon fala que os batistas creem com todo o coração que somente a palavra de Deus é suficiente para toda a nossa fé e prática. Lemos em 2 Timóteo 3,16 isso. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. As denominações protestantes têm credos, têm catecismos e vários padrões doutrinais. Os batistas usam somente a Bíblia. Isso é uma característica nossa. Os batistas creem, diz o nosso folheto, que toda pessoa deve reconciliar-se com Deus mediante o arrependimento de seus pecados e a fé pessoal no Senhor Jesus Cristo. Creem que o batismo segue a profissão pessoal de fé em Cristo e introduz o crente na igreja. Os batistas creem que Deus dotou cada homem de dignidade pessoal e liberdade de escolha e que toda criatura humana deve fazer suas próprias decisões acerca de sua fé. Vernon, falando sobre isso, diz: o povo batista também sempre tem crido no batismo da pessoa convertida. Nenhum dos reformadores creu nesse ensino da Bíblia, sabia? No dia de Pentecostes, quando Pedro pregava
claramente o povo disse ao povo: arrependei-vos e seja batizado. Atos 2, 38. Isso significa, evidentemente, que não havia batismo infantil, porque as crianças não são capazes de arrependimento. Nenhum descrente deve ser batizado. Os reformadores seguiram Roma no seu ensino sobre batismo. Houve uma grande reforma na igreja, se tornou igreja luterana na Alemanha, e os calvinistas na Suíça e assim por diante, outros reformadores, mas eles carregaram junto essa doutrina do batismo infantil. Os batistas nunca fizeram isso. O batismo vem após o arrependimento. E isto é uma das nossas características. Os batistas têm se agarrado à doutrina de Cristo e seus apóstolos nesse ponto. Pastor Irlande, pregando no culto de 150 anos, falando a respeito disso, disse: a igreja testamentária é composta de crentes batizados. Para nós, nenhuma criança recém-nascida, filho de crente, se torna uma crentezinha. Nenhuma criança, filha de batista, se torna batistinha. Ele disse dessa forma. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente batista não é batistinha. Ele vai se tornar lá aos 8, às vezes 7 anos, 8 anos, 9 anos, quando livremente, sem constrangimento dos pais e da família, quando eles dizem: Jesus é o meu Salvador, eu creio nele. Aí esse menino é batizado. E as estatísticas, especialmente nos Estados Unidos, onde há mais pesquisas e estatísticas, mostram que as pessoas batizadas na infância permanecem fiéis ao Senhor durante toda a vida. E isso não ocorre sempre com os que são batizados mais tarde. Eu tenho visto na prática. Às vezes eu fico com dúvida de batizar uma criança, como já aconteceu aqui, mas estão todas aqui. E as estatísticas dizem que eles vão ficar sempre. Já o adulto nem sempre fica. Mesmo batizado, convicto, idade avançada ou maduro, e às vezes ainda abandona, né? Então o pastor Irlande fala: eu batizei uma netinha com 7 anos e meio. Eu fiquei surpreso quando ele falou isso. Eu acho que eu não batizaria com 7 anos e meio, mas ele batizou a netinha com 7 anos e meio, e ele disse que foi uma convicção dela, uma coisa linda, a sua profissão de fé. Acho que a Carol, que é aqui, foi batizada mais nova, né? Com quantos anos mesmo? Já esqueci. 9? 8? 8 anos. Está aqui, ó. Servindo no ministério, ministra do nosso ministério de adoração. Isso é uma coisa que eu mudei com o tempo. No meu tempo, que eu quis batizar, nossa igreja russa, chamada igreja antigamente russa da paz, os russos não batizavam com menos de 12 anos. Tinha que esperar 12 anos para batizar. Eu tive que esperar alguns anos para batizar. De lá para cá eu fui mudando a minha mente e aceitando que uma criança com menos idade, de 12 anos ainda para baixo, mas que tem uma profissão de fé convicta, pode ser batizada também e professar a sua fé. Mas não batismo infantil. Não batismo infantil de recém-nascido. Eles não têm condição de se arrepender. Nós cremos muitas coisas, irmãos, e todas elas fundamentadas na Bíblia. Vernon também fala: os batistas, baseados nas Escrituras, sempre têm crido numa igreja feita de regenerados. Isto é, somente dos que fazem clara profissão de fé. Na igreja apostólica, somente os crentes que receberam a palavra de Deus e que tinham se arrependido dos seus pecados podiam ser batizados e fazer parte da igreja, como referido em Atos 2:41. Não se une à igreja automaticamente ou através de terceiros. Nas igrejas batistas de hoje também assim. Nós reconsideramos esses pontos simples, mas que são muito claros, que indicam por que os batistas não são protestantes em suas doutrinas. Mas também os batistas creem fortemente na responsabilidade individual, porque as Escrituras ensinam claramente que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, versículo 12. Um sacerdote não pode se responsabilizar por você. Eu, como pastor, não posso me responsabilizar por você. Quando você entra numa igreja batista, você entra sabendo que você é responsável por si mesmo diante de Deus. Até pela oração. Uma coisa que o pastor logo ensina ao novo crente é: ore,
Você já aprendeu a orar? Se você não aprendeu, eu vou ensinar você a orar. Você tem acesso livre e direto a Deus. Você precisa orar. Você precisa orar e saber levar alguém perto de você que precisa de socorro e precisa entregar o seu coração a Jesus. Você agora é um sacerdote de Jesus aqui no mundo também. E nós não temos padrinhos como essas igrejas têm e colocaram lá como pessoas quase que intermediárias. Ninguém é salvo porque os seus pais são crentes ou porque os seus pais creem. Ninguém é salvo por se identificar com uma religião. Cada um de nós dará conta a si mesmo. Mas na sua maioria, os protestantes não creem nessa doutrina. Os batistas creem que todo cristão tem responsabilidade de dar testemunho de Cristo, fazendo por suas palavras e por suas ações. Dr. Vernon também diz, batistas creem de todo o coração numa igreja livre e num Estado livre. Cristo ensinou que tanto o Estado como a igreja têm o seu devido lugar. Mateus 22, 21. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os batistas são contra a união do Estado com a igreja. Os protestantes, desde a origem, foram aliados ao Estado. Os batistas creem que uma igreja controlada pelo Estado é uma desculpa miserável de cristianismo e uma clara apostasia às Escrituras. O Dr. Vernon escreveu. Todos os reformadores protestantes fizeram igrejas estatais para os seus seguidores. Lutero, Igreja Luterana, Igreja da Alemanha. E assim por diante, Calvino, na Suíça e outros reformadores. Na prática, os batistas também não são protestantes. Os batistas observam o que indica a palavra de Deus. Os protestantes olham para algum homem como seu fundador. Os luteros olham para Martinho Lutero, o fundador da religião. Os reformados olham para João Calvino, fundador da religião. Os presbiterianos para John Knox, como fundador da denominação. Os metodistas para John Wesley. Mas para os batistas não há fundador. Quem fundou as igrejas batistas? Essa pergunta é histórica, digna de investigação e foi investigada por muitos historiadores. É impossível achar um só homem que deu começo às igrejas batistas. Porém, se vamos usar nomes de fundadores humanos, devemos olhar para Pedro, para Paulo, para Tiago, as colunas da igreja primitiva no Novo Testamento. A respeito disso, o pastor Irlande, no culto dos 150 anos, disse: vamos pensar nos nossos princípios, conquanto alguns deles estejam presentes nos fundamentos conceituais de outras denominações evangélicas, como as protestantes, como co-irmãs. Os princípios batistas são linhas mestras de interpretação da fé cristã, que distinguem os batistas das demais denominações. Assim é que, através dos tempos, os batistas têm se notabilizado pela defesa de alguns princípios formulados de maneira diversa, nem sempre consistentes com os ensinos da palavra de Deus. Torbert, um dos autores importantes da história batista e dos princípios batistas, apresenta os princípios como estes: as Sagradas Escrituras, a única regra de fé e prática. Esse princípio caracterizou os cristãos do primeiro século e também da primeira igreja batista por ser singela, assim como os cristãos primitivos foram a respeito da palavra de Deus. Nós não temos fundador humano. John Smith ou Thomas Helves lideraram a formação de duas comunidades, uma na Alemanha, uma na Holanda, outra em Spitfield, na Inglaterra, na ilha. Entretanto, eles não são os pais da igreja, eles não são fundadores da igreja. O fundador da igreja é Jesus Cristo, aquele que diz sobre esta pedra, isto é, sobre a confissão de Pedro de que Jesus, como Senhor, como Messias, como Filho de Deus, sobre essa confissão, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos diferentes dos protestantes em nosso lugar natalício. Os luteranos vieram da Alemanha, os reformadores da Suíça e Países Baixos, presbiterianos da Escócia, episcopais da Inglaterra, mas os batistas teriam que dizer a sua origem é de Jerusalém. Além disso, o credo dos batistas não é a confissão de Augsburg, os cânon de Dort, ou a confissão de Wittenberg.
Westminster, ou é simplesmente a palavra de Deus, a nossa confissão. Assim, é impossível identificar os batistas como protestantes. Os batistas nunca foram ligados aos protestantes e nunca foram identificados com a Igreja Católica Romana. Os protestantes saíram de dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, formando esses grupos separados. Antes da Reforma, os batistas tinham a sua identidade porque foram fiéis às Escrituras. Os batistas verdadeiros mantêm os claros ensinos de Jesus e dos seus apóstolos. Por essas doutrinas dadas por Deus, eles estavam prontos para morrer se necessário. Sabe uma das características de um batista? Estar pronto a morrer por causa da palavra de Deus. Hans Denk, um batista do século XVI, disse: fé significa obediência à palavra de Deus, seja para viver, seja para morrer. Para muitos, era morte. Em menos de 10 anos, houve 900 execuções de batistas em Rothenburg nos dias da Reforma. Sabia que batistas morreram perseguidos por reformadores também? Por causa das suas crenças nas Escrituras, especialmente sobre o não batizar infantes. E outras dos nossos doutrinas e distintivos que cremos segundo o Novo Testamento. Essas mortes muitas vezes foram ferozes e cruéis. A sentença de um crente batista, por nome Michael Sateller, diz assim a sentença dele: Michael Sateller será entregue ao carrasco, que vai levá-lo ao lugar de execução e cortar fora sua língua. Ele o jogará numa carroça e 2 vezes arrancar as suas carnes com pinças quentes. Depois vai levá-lo ao portão da cidade e torturar a sua carne da mesma maneira. Essa foi a sentença desse nosso irmão batista, Michael Sateller. E assim que ele morreu em Rothenburg, 21 de maio de 1527, sua esposa e outras mulheres foram afogadas e muitos homens foram degolados. Os batistas não são protestantes, mas guardam firmemente os preceitos e práticas de Cristo e de seus apóstolos. Os batistas creem que a pura palavra de Deus é autoridade suficiente para tudo. Os batistas rejeitam todas as tradições e práticas que foram inventadas desde o tempo dos apóstolos. Nós ainda sofremos perseguição no mundo por sermos batistas. Irmãos, nós estamos dispostos a morrer por causa da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque são batistas. Eu não posso entender como alguém deixa uma igreja batista, vai para uma igreja que acredita que alguns são escolhidos e outros deverão ir para o inferno. Não sei o que eles estudaram na Bíblia durante a sua vida. Os batistas têm a Bíblia como sua regra de fé e prática. E nós não inventamos doutrinas. Nós extraímos das Sagradas Escrituras o conhecimento, a doutrina que nós precisamos praticar, que nós realmente devemos comunicar às pessoas no mundo. É muito importante conhecer a história. É muito importante conhecer esses pontos que estão na nossa história. E sangue foi derramado, lágrimas foram derramadas, muito suor, muito sacrifício, muita luta para chegar aqui. Os batistas são defensores da liberdade de culto, da liberdade religiosa em todos os sentidos e da liberdade individual em todos os sentidos. Nós lutamos aqui no Brasil, através dos nossos antepassados, para que todos tivessem liberdade de crer no que quisesse. Igrejas reformadas, igrejas estatais querem obrigar as pessoas a serem daquela denominação, por força de imposição. Os batistas sempre defenderam liberdade. Você pode escolher o caminho que você quer, a crença que você quer. Mas você lembra, e como batistas nós dizemos, você é responsável diante de Deus por suas decisões e para suas escolhas. E o folheto nosso também diz muitas outras coisas. O conceito dos batistas sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo, o conceito de fé pessoal, porque os batistas praticam batismo só de crentes, qual é o conceito batista sobre igreja, como observam os batistas a ceia do Senhor. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre como as igrejas batistas trabalham em conjunto.
Pastor Irlande, naquele culto celebrativo, disse uma coisa importante. Eu gostei do modo como ele falou. Nós cremos ainda, e o batista crê na importância da cooperação. É um milagre perfeito que nós batistas não tenhamos bispos, não tenhamos papa, não tenhamos uma chefia centralizada. Cada igreja é uma democracia, cada igreja é autônoma, mas nós cooperamos. É o milagre da cooperação, da sinergia que nós alcançamos para realizar os propósitos de Deus voluntariamente. Louvado seja Deus por causa disso. Isso é verdade. Essas igrejas, elas conseguem construir escolas, elas decidem fazer uma escola. Eu morava em Sinop, os luteranos compraram um salão e começaram um colégio lá, um colégio muito bom, uma estrutura muito boa, mas eles têm uma estrutura episcopal. Eles centram todo o dinheiro naquela estrutura. Eu fui fundador de 2, 3 colégios aqui no Mato Grosso. Eu sei o que custa fazer isso sem o dinheiro de uma estrutura, de uma denominação. É muito fácil, os adventistas têm também esse tipo de estrutura, e eles conseguem construir, e estão fazendo isso muito bem. É uma coisa muito boa, estão livrando os seus alunos do ensino de ideologia, e outras coisas estão acontecendo em outras escolas por aí. Eles estão fazendo uma coisa muito boa para salvar os seus filhos de coisas piores. Isso é muito bom, eu louvo a Deus por isso. E então, o milagre da cooperação é uma coisa importante. Nós, como batistas, não temos chefia, mas nossas igrejas decidem voluntariamente cooperar umas com as outras. É o que fizemos hoje com oferta de missões nacionais. Fazemos isso com missões mundiais, missões estaduais. Vamos fazer isso com missões regionais, locais, ainda neste ano, se Deus quiser. Por quê? Porque está no coração do povo batista cooperar para o crescimento do Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. Não é por imposição, é voluntário. Isso é uma marca dos batistas. Há outras denominações, se você conhece um pouco de perto, você sabe disso. É verdade que eu já senti tentado a pensar em ser um presbiteriano, porque o apoio que eles dão para um reverendo é uma coisa muito diferente dos batistas. Eu tenho um amigo que era batista e agora é reverendo, lá no Nordeste. No ponto de vista material, é uma coisa boa. E se um ministro deles lá fica doente, ou inválido, ou perde o campo, não tem nenhum campo, o presbitério continua sustentando com o mesmo recurso que ele teria se estivesse na igreja local. E não tem isso na igreja batista. Se o pastor perder o ministério, ele está na rua. Ele não tem dinheiro para comprar comida no mês seguinte. Essa é a nossa realidade de batista. E essas igrejas têm uma estrutura que dão apoio e dão um sustento para aqueles obreiros que estão descansados neste ponto. Não é? Mas nós confiamos na fé. Nós confiamos que o Senhor os chamou para a obra missionária, para o ministério, e que o Senhor sustenta. E isso eu experimentei esses quase 40 anos de ministério batista. Saí de um campo para o outro e que a igreja não tinha sustento. Mas Deus nunca deixou faltar sustento enquanto estivemos naquele campo. Deus nunca deixou faltar. Ele chamou, Ele supre. Ele chamou, Ele vai suprir cada necessidade. O vocacionado não precisa temer. Se ele é vocacionado de fato, não precisa temer. Precisa obedecer. Precisa crer de coração e se lançar à obra do Senhor. É um desafio da fé. Os batistas são movidos pela fé. Então esse texto que chamou a atenção de Martinho Lutero, que é texto do Novo Testamento, que é o que nós cremos, o justo vive da fé. O justo viverá pela fé. Como você está vivendo? Como você viveu até aqui? Durante a pandemia, como você viveu? Com medo ou pela fé? Eu creio que nós podemos dizer que vivemos pela fé. Deus cuidou de nós, Deus nos sustentou, e Ele está conosco, e Ele está cuidando de tudo, e nós não precisamos temer nada. O texto ainda prossegue algumas outras coisas, eu não sei, vamos parar por aqui. Mas até aqui dá para perceber claramente que nós não somos protestantes. Porém, contudo, nós cremos nestes 5 solas, que são declarados pelos protestantes, porque eles são totalmente bíblicos.
Sola Escritura, somente a Escritura, é o que nós cremos, somente a Escritura. Mas muitos deles têm seus sínodos e têm seus catecismos ao lado da Bíblia também. Nós só temos a Bíblia, irmãos. Lembra disso? Nós só temos a Bíblia. Nós estudamos na escola bíblica a Bíblia. Os adolescentes estudam no congresso a Bíblia. As mulheres se reúnem para estudar é a Bíblia. Embora tenha um comentário de uma revista lá, mas é a Bíblia. E nós estudamos a Bíblia porque nós só temos a Escritura. Solos Cristos, somente Cristo. Nós só temos Cristo. Somente Cristo é o cabeça da igreja. Somente Ele é o Senhor da nossa vida. Sola Gratia, somente a graça. Nós sabemos que somos salvos somente pela graça. Nós sabemos que nós não temos mérito nenhum. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Sabemos que tudo é para a glória de Deus. E fazemos e vamos fazer tudo para a glória de Deus. Então nós estamos em consonância com essas chamadas 5 solas, que são a identidade do que foi muito lembrada hoje e durante esses dias por causa da reforma, desses 504 anos da reforma. Agora, precisa haver outra reforma. Mesmo muitas dessas igrejas precisam ser reformadas de novo também. E mesmo nós batistas precisamos pensar nisso. O que nós estamos fazendo? Será que estamos fazendo alguma coisa que não é da vontade de Deus? Será que alguma coisa que nós estamos fazendo é alguma coisa que se tornou uma prática humana, que não tem base na Bíblia? Estamos fazendo alguma coisa por tradição? Veja os nossos irmãos batistas. Eles começaram a praticar Halloween. E lá a maioria é batista nos Estados Unidos, presbiteriana e metodista. E para eles a prática Halloween se tornou, nessa geração, irmãos, nessa geração se tornou uma prática cultural. Cultuar os mortos. Como pode isso? Os crentes chegarem ao ponto de cultuar os mortos através de uma cultura, de uma festa. Dia das bruxas. Então precisa de haver uma reforma. Quando acontece uma coisa dessa natureza, é preciso haver outra reforma. Se alguém gosta de Halloween, precisa ter uma reforma na sua mente. Precisa renovar o seu entendimento. Alguma coisa está errada. É dia de comemorar os vivos. É dia de proclamar o evangelho aos vivos. É dia de anunciar Jesus Cristo é a única esperança. Não há nenhuma desculpa cultural para fazer esse tipo de coisa. Essa reforma iniciada também hoje precisa novamente de alguém que a inicie. Precisamos orar como Abacuque. Abacuque orou: ó Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Nós precisamos orar como Abacuque. Vamos fazer essa oração agora, no final desse culto. Vamos pedir a Deus que Ele avive a nossa terra, avive o nosso coração, avive a nossa igreja, avive a nossa denominação. Nós temos orado. Eu oro há quase 40 anos para Deus trazer avivamento para o Brasil. Desde seminarista eu já fazia oração com meus colegas no seminário. Eram colegas que tinham o coração na obra missionária. E desde aquele tempo nós já orávamos. Desde o irmão André, com portas abertas, entrando na União Soviética, com Bíblias escondidas no carro. E nós tínhamos essa preocupação pela nossa pátria. Muito cresceu de evangelho no Brasil. Muitas igrejas cresceram. Muitas igrejas novas foram organizadas, denominações novas foram criadas, mas nós precisamos de um avivamento. Eu creio que precisamos de um avivamento. Vamos fazer essa oração como Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Amém. Amém.